Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Irmãos e irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 21. O anúncio da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazu, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor opere conosco, segundo todas as suas maravilhas, e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: assim direis a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem os virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus, que vos têm cercado fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor, e ferirei os habitantes dessa cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. E depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, os seus servos e o povo, e os que nesta cidade restarem, da pestilência, e da espada, e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los a fio da espada. Não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos e irmãs, coisa maravilhosa é a palavra do nosso Deus. O amor de Deus é tão grande, irmãos, para com o povo, para com a nação. Porque antes de vir o mal, Deus, Ele sempre avisa.
Ele envia, ele levanta profeta para falar com a sua igreja, para falar com o povo, para falar com o rei, para falar com todos os povos o que há de vir. Deus jamais ele traz uma destruição na cidade sem antes não falar, porque causa está vindo a fome, a peste, a morte e a destruição. E aqui, irmãos, veja que Zedequias, rei de Judá, ele começou a transgredir o mandamento do Senhor, a lei de Moisés, que Deus tinha mandado por intermédio de Moisés, a lei para que todos os reis, principalmente a casa do Senhor, obedeceu os mandamentos do nosso Deus. Zedequias, irmãos, não dava ouvido, porque Zedequias estava contribuindo, irmãos e irmãs, para a idolatria, para as coisas terríveis que em Judá estava acontecendo. E o Senhor Deus estava desgostoso com o rei Zedequias. Então, por mais que muitos falsos profetas estavam ali em Judá e profetizava ao rei Zedequias, e dizendo que Deus estava se agradando das suas atitudes. Mas, irmãos, eram falsos profetas, porque o nosso Deus estava irado com o rei Zedequias. Então veja, irmãos, que Deus levantou o profeta Jeremias para falar com aquele povo, para falar com aquele sacerdote, para falar com o rei Zedequias, e dizendo: olha, rei, Deus não está se agradando das tuas ações, Deus não está se agradando das tuas atitudes, dos teus pecados. Te converte dos teus pecados, ó rei Zedequias, porque senão Deus, nosso Pai, Ele vai te entregar nas mãos do teu adversário, Ele vai te entregar nas mãos do rei da Babilônia, e você vai sofrer muito, ó rei Zedequias. Então te arrepende dos teus pecados, das maldades que você tem feito aqui nesta cidade. E calabastei, louvado seja Deus. E o sacerdote, para os irmãos amados, fazia o que o rei Zedequias queria, mas Deus era contra eles. E veja, irmãos e irmãs, como o servo, o verdadeiro servo e a serva do Senhor sofre, porque nem todos querem ouvir a palavra do Senhor como ela é. Nem todos recebem a repreensão do Senhor como Deus manda. Mas ai daqueles que rejeitar a repreensão do Senhor, porque com certeza pagará um preço muito alto. Alabassuriana alabaia. Você sabe qual foi o preço alto que o rei Zedequias pagou, meu irmão e minha irmã? Ele, toda a sua casa, a sua família. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Pagou um preço muito alto, e o preço foi de morte. Porque Deus, aleluia, quando Ele fala com o homem, Ele quer que o homem dê ouvido para Ele. Ele quer que o homem se arrependa dos seus pecados e não venha praticar mais o erro. Mas um homem com um coração duro, com um coração arrogante, não quer dar mais ouvido à voz do Senhor. E por isso que muitas tragédias, aleluia, a espada, a fome, a peste, tem se apoderado da cidade, tem se apoderado do país, aleluias, porque o homem não está dando mais ouvido à voz do Senhor.
aleluias, até mesmo o profeta que Deus envia para falar com aquele homem, para falar com aquele governante, para falar com aquele pastor, para falar com aquele rei, eles são rejeitados, até mesmo apedrejados, açoitados, e muitos até mesmo já morreram. Mas ai daquele que praticar essas barbaridades contra os servos do Senhor, contra os profetas de Deus, ai daquele, porque a sua sentença será muito dura, será muito dura. E calabassuri me canta labaia, a sua sentença será muito severa, porque assim manda dizer o Senhor. Ai daqueles que estão se levantando contra os meus filhos e minhas filhas, que ama verdadeiramente a minha palavra, que ama as almas, que ama, aleluia, o meu nome, que ama o meu nome. Ai daquele que se levantar contra o meu filho e contra a minha filha, melhor seria para esse homem não tiver nascido. E calabassuri me canta labaia. Então te arrepende, homens e mulher, você que está se levantando contra a igreja do Senhor. Ai daqueles que se levantar contra a santa igreja do Pai, porque com certeza sofrerá o dano, sofrerá. Louvado seja o nome do Senhor. E calabassuri me canta labastei. Obrigado, meu Pai, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, que Deus vos abençoe. Está aí mais uma mensagem da palavra do Senhor. E todas as profecias que Jeremias falou, profetizou, em nome do Senhor, se cumpriu, irmãos e irmãs. E calabastei, Judá sofreu as consequências por causa dos seus pecados. E assim Deus manda dizer para todos: te arrepende, meu filho e minha filha, não transgrida os meus mandamentos, porque senão virá a destruição. Mas feliz daqueles que dão ouvido à palavra do Senhor, e com certeza será abençoado em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos, e quem se despede é o seu irmão em Cristo, Carlos Antônio. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.